Graça e paz, meus irmãos. Bom, nesse vídeo nós daremos continuidade às exposições no livro do profeta Obadias. Nós pensaremos nesse sermão a partir do verso 10. Iremos então ler do verso 10 ao verso 14. Lembrando que Obadias tem apenas um capítulo. Vamos então para a leitura do texto bíblico. O texto diz assim: Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia que você ficou por perto, quando os estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, e nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá, nem devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. E nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia de sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, e nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Irmãos, o tema da nossa mensagem é os crimes de Edom, uma terrível imagem da depravação total. Bom, irmãos, a Bíblia ela nos dá detalhes assustadores sobre a depravação total da raça humana. Mas nós não precisamos ir muito longe para ver isso. Basta ligar a televisão, basta ligar os jornais, e nós vemos ali relatos onde pais mataram filhos. Vemos ali relatos onde o irmão assassinou seu próprio irmão, onde o filho matou os próprios pais. Bom, irmãos, nós não conseguimos mensurar a gravidade do pecado, nós não sabemos calcular a extensão do pecado. Nós sabemos que o pecado ele afetou o homem todo e todos os homens. Mas nós não conseguimos estabelecer um limite para as terríveis obras que o pecado ele pode levar o ser humano a praticar. Bom, nós veremos nesse texto um exemplo muito claro disso. Edom contribuiu, Edom se alegrou e Edom se aproveitou da desgraça de seu irmão Jacó, no dia que os inimigos de Jacó o atacaram. Mas como punição, Deus prometeu destruir Edom para sempre. Nós veremos então aqui nesse texto uma extensão do julgamento de Deus sobre Edom. Veremos aqui o profeta denunciando os crimes cometidos por Edom. E nessa denúncia nós conseguiremos aqui perceber essa viva imagem da depravação total de Edom, que também nos dará uma noção dessa terrível depravação total da raça humana. Agora vejam, irmãos, Deus ele prometeu destruir Edom pela gravidade desses crimes cometidos. A ideia então seria que as fortificações naturais de Edom, ou seja, as montanhas que cercavam Edom, deixando Edom impenetrável, seriam insuficientes contra os inimigos enviados pelo próprio Deus. Foi isso que nós vimos no início de Obadias, no início do capítulo. A ideia é que o grande acúmulo de riquezas de Edom, bem como seus tesouros ocultos, também, irmãos, seriam insuficientes para proteger Edom desses inimigos. Edom poderia ter muitas riquezas, como no caso tinha, mas seria insuficiente para tentar comprar a lealdade dos seus aliados. Edom então seria traída. A sabedoria de Edom, a força militar de Edom que nós vimos também, tudo isso seria insuficiente para proteger os seus habitantes. Deus decretou de maneira definitiva a destruição dos edomitas. E é isso que Obadias vai nos mostrar. Edom então seria devastada e destruída como resultado do juízo de Deus. E agora o profeta Obadias ele nos mostra de maneira muito clara os motivos
para esse terrível julgamento. Nós dividirmos o nosso sermão em 4 pontos e, como de costume, teremos algumas aplicações finais. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui um relato dos crimes de Edom. Então, em primeiro lugar, Edom contribuiu com os inimigos de Jacó. Verso 10 diz: por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando os estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. É muito importante que nós tenhamos a devida sensibilidade de que Jacó é sinônimo de Israel e sinônimo de Judá. O profeta, ele faz uso desses nomes conhecidos, né, do povo hebreu, sabe, da mesma forma, se referindo à mesma nação, tá bom? Para que não haja, então, confusão. Então, em primeiro lugar, Edom contribuiu com os inimigos de Jacó. Agora vejam, irmãos, o que torna os crimes de Edom gravíssimos é o fato de que eles foram cometidos contra seu irmão Jacó. Interessante que o profeta Obadias, ao chamar Israel pelo nome de Jacó, o profeta ele chama atenção de maneira muito intencional para o nascimento dos gêmeos, Esaú e Jacó, e a origem da disputa entre eles. A ideia do profeta é mostrar que existe entre Jacó e Edom, entre Judá e Edom, um grau muito próximo, um grau fortíssimo de parentesco entre essas nações. Por isso que nós vamos ver repetidamente nesse texto a expressão seu irmão Jacó. Isso simplesmente ressalta a gravidade dos crimes cometidos por Edom. Edom era uma nação irmã a Jacó, mas mesmo assim Edom cometeu crimes gravíssimos. E nós vamos ver aqui que Edom ele operou com violenta matança contra o seu irmão Jacó. E o resultado da parte de Deus viria então em forma de julgamento, em forma de juízo. Edom seria coberto de vergonha e seria eliminado para sempre. Bom, nós já falamos isso na primeira mensagem. Alguns comentaristas acreditam que esse evento histórico dessa invasão a Judá, dessa invasão a Israel, aconteceu no 9º século antes de Cristo. O relato bíblico se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 17, quando árabes e filisteus se uniram para atacar Jerusalém, para atacar Judá, e Edom estava presente na ocasião. Outros comentaristas sugerem que o evento se deu no século VI a.C., com a invasão babilônica. Bom, seja qual for o evento, seja o evento que ocorreu no século IX ou o evento que ocorreu no século VI, Edom esteve presente nos dois eventos. Edom esteve presente e Edom agiu exatamente como os próprios inimigos do povo de Deus. Edom agiu como se fosse um deles, é o que o profeta Obadias vai dizer. Edom consentiu com a violência, Edom consentiu com o assassinato do povo de Deus, e Edom consentiu com os roubos cometidos contra Jacó, a sua nação irmã. E mesmo quando seu irmão Jacó sofria, Edom não veio em socorro a Israel. Edom então agiu como um abutre. Sabe o urubu que fica ali à espreita, esperando a presa ser devorada para tomar aquilo que sobrou? A ideia então é que Edom agiu dessa forma, como um abutre. Enquanto os inimigos atacavam Israel, Edom não apenas consentiu e omitiu socorro, mas Edom também se aproveitou para se enriquecer com os despojos da guerra. Interessante que o texto vai dizer que os inimigos entraram pelas portas de Israel. A ideia é que eles entraram através de Judá, né? A capital de Judá, que era Jerusalém. Eles entraram pelas portas, então atacaram ali Jerusalém. Irmãos, nós temos algumas aplicações para a nossa vida desse texto.
Que terrível imagem da depravação total que nós encontramos aqui. Edom não apenas omitiu socorro ao seu irmão, à sua nação irmã, mas Edom também se aproveitou da sua desgraça. Irmãos, que terrível futuro aguarda aqueles que agem com muita violência contra a sua própria família. Que futuro terrível aguarda aqueles que omitem ajuda quando podem oferecer socorro. Que terrível futuro aguarda essas pessoas que, podendo ajudar, se omitem e se apropriam dos benefícios da desgraça de outras pessoas. Você já ouviu falar de histórias? Eu acho que isso já passou na televisão, já tivemos muitos relatos disso. Você já ouviu falar de histórias de saques que existem quando existe algum tipo de acidente na estrada? Seja um caminhão, seja um carro de passeio. Isso já aconteceu muitas vezes, quando há um grave acidente e aquele grande caminhão que transportava produtos, que tem algum certo custo, um carro de passeio, e aí as pessoas veem aqueles produtos na estrada, as pessoas correm para tomar aquilo. As pessoas não estão ligando para quem está na cabine do caminhão, para quem está sofrendo. As pessoas não estão ligando para quem está dentro do carro, para quem está sofrendo. As pessoas se apropriam daquilo que elas podem. Elas se apropriam da desgraça do outro. Eu acho que você já teve uma experiência de ter visto isso em algum meio. Irmãos, isso é um terrível sinal da depravação total. A pessoa pode ajudar, mas ela prefere aquilo que pode lhe trazer algum benefício e lhe dar lucro. A pessoa ela pode oferecer algum auxílio, mas ela prefere ligar a câmera do celular naquele momento devastador e terrível e filmar aquela calamidade. Aquilo vai lhe trazer algum benefício, ela compartilhará com alguém, não é verdade? Isso é um terrível quadro, irmãos, da depravação total na experiência humana. O que esse texto nos mostra é que Deus espera de nós solidariedade. Deus espera de mim e de você compaixão. A ideia é que a dor do meu irmão deve doer no meu peito. Nós precisamos suplicar a Deus que Ele nos dê compaixão, irmãos, solidariedade. Nós precisamos aprender isso da parte de Deus. Essa é uma terrível e grave denúncia a Edom, uma nação irmã Jacó, que não apenas omitiu socorro, mas se aproveitou da desgraça de Jacó em um terrível dia de sofrimento. Por isso, então, Edom seria punida por Deus. Mas, em segundo lugar, nós vemos que Edom se alegrou com a desgraça de Jacó. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Edom contribuiu com os inimigos de Jacó. Mas, em segundo lugar, Edom se alegrou com a desgraça de Jacó. Verso 12, não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, e nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Mais uma vez aqui o profeta ele vai ressaltar o grau de parentesco com o fim de dar ênfase à ofensa de Edom. Mais uma vez a expressão seu irmão aparece aqui. E aqui nesse verso o profeta ele destaca que Edom teve satisfação com a desgraça do seu irmão. Então vejam, irmãos, são muitos termos escolhidos, na verdade são diferentes termos, né? Mas esses termos eles mostram a gravidade da situação. Termos que as traduções escolheram para ressaltar a situação de Judá, a situação de Jacó naquela experiência de invasão. Então, juntando algumas traduções, juntando a NVI, juntando a Nova Versão Transformadora e juntando a Nova Almeida Atualizada, os termos que aparecem são, para descrever a situação de Israel, de Jacó, desgraça, termo muito forte, né? Calamidade, destruição, angústia e aflição. A sua Bíblia deve conter alguns desses termos. E o profeta ressalta que diante dessa terrível situação de Jacó, Edom olhou com satisfação. Edom teve alegria diante do mal de Jacó e falou com a boca cheia de orgulho. Irmãos, é muito difícil imaginar que alguém pode ter profundo prazer com a desgraça do outro. É muito estranho para nós que somos cristãos e nascemos de novo imaginar que alguém pode ter profunda alegria, pode vibrar
pode encher a boca, né, de maneira presunçosa e orgulhosa, com alegria pela destruição e pela calamidade de outras pessoas. Mas isso também marca, irmãos, a depravação total da raça humana. O ser humano, influenciado pelo pecado, ele não apenas esquece a solidariedade, a compaixão, para tomar parte naquilo que pode lhe dar benefício, mesmo diante da desgraça do outro. O ser humano marcado pelo pecado, ele também pode se alegrar, ele pode jubilar, ele pode ter profundo prazer e satisfação com a desgraça alheia. E diante disso, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Eu e você que nascemos de novo, não devemos nos alegrar com a desgraça de ninguém. Com a desgraça de ninguém. Quer ver um exemplo? A gente já viu isso acontecendo, enfim, né, com a experiência de algumas pessoas, né? O chefe me demitiu, por exemplo, mas posteriormente o chefe também perdeu o emprego. Bem feito. Essa expressão bem feita é muito usada, não é? E ela denota satisfação também com a desgraça daquele que um dia me ofendeu. O vizinho me prejudicou, mas finalmente chegou a hora dele. Bem feito. Tal pessoa não me ajudou quando eu precisei. Agora essa pessoa que está precisando de ajuda no momento de sofrimento, mas eu não vou ajudar. Bem feito para ela. Irmãos, um cristão que nasceu de novo, que recebeu um coração novo da parte de Deus, e que agora é morada do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, ter prazer na desgraça do outro, nós devemos ter cuidado. A gente também vê isso em algumas experiências de noticiário, não é? Alguma pessoa ela é presa, algum bandido ele é interceptado, ele é preso, ele deve pagar pelos seus crimes. Ele deve pagar por aquilo que ele cometeu. Ele deve se submeter à justiça sem dúvida nenhuma. Mas se alegrar, ter prazer. Algumas pessoas dizem, devia ter morrido. Né? Devia ter acontecido algo pior. Nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos tomar cuidado com isso. Eu e você, como cristãos, desejamos a justiça. Isso sim. Desejar e almejar a justiça, ter sede de justiça, isso deve ser uma postura minha e uma postura sua. Mas se alegrar, ter profundo prazer na desgraça do outro, não é algo bíblico. Deus reprova essa situação. E se Deus se posicionou contra Edom, Deus se posicionará contra qualquer pessoa que assuma esse comportamento. Então, irmãos, devemos tomar cuidado com o nosso coração. Terceiro lugar, mas um crime apontado aqui pelo profeta Obadias em relação a Edom, é que Edom se aproveitou da angústia de Jacó e roubou sua riqueza. Verso 13, não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, e nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Obadias aqui, ele reafirma aquilo que nós já vimos nos versos anteriores. Edom entrou pelas portas de Judá, junto aos inimigos de Judá, chegando então a Jerusalém, a capital de Judá. Edom se alegrou naquele terrível dia de violência, matança e roubos contra Jacó. Edom, ao invés de socorrer o seu irmão gêmeo, né, a nação irmã, Edom contribuiu roubando também a sua riqueza. O profeta aqui ele repete as acusações para enfatizar novamente os crimes de Edom. Edom não tinha para onde fugir. Edom era uma nação culpada. Mas agora vejam, o profeta aqui ele inclui um novo elemento nesse texto que deixa Edom em uma situação pior ainda. Que deixa Edom em uma situação terrivelmente perigosa. O que o profeta inclui é o seguinte: Edom cometeu esses crimes contra meu povo. Olha que coisa interessante. O texto diz, não devia ter entrado pelas portas do meu povo. Aqui é como se o profeta ele desse lugar para Deus falar de maneira pessoal em relação a essa situação, mostrando que Deus estava se envolvendo de maneira profunda com a dor do seu próprio povo e que Deus não deixaria Edom impune. Interessante, irmãos, é que essa expressão ela nos lembra o seguinte: Israel, ou Jacó, ou Judá, era o povo escolhido de Yahvé, era o povo de Deus.
Irmãos, a ideia então era que Edom não estava lidando apenas com Jacó, mas Edom estava lidando também com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ao lidar, ao ofender e ao ferir o povo da aliança, Edom estava lidando com o próprio Deus da aliança. E essa situação deixou então Edom numa situação terrivelmente perigosa. Sabe, irmãos, nós temos aqui nesse texto mais um motivo para nós não nos vingarmos de ninguém. Nós temos uma aliança com Deus. Nós somos o seu povo. Os inimigos da igreja são inimigos de Deus. Portanto, irmãos, Deus no seu tempo, Ele aplicará toda a sua justiça. Por isso, você foi zombado? Você foi roubado por alguém? Você foi humilhado? Você foi prejudicado por alguém? Você foi ofendido? Você foi agredido por alguém? Não procure fazer justiça com as suas próprias mãos. Não deseje a desgraça do ofensor e nem torça pela desgraça de ninguém. Entregue tudo nas mãos de Deus. Se você é igreja, se você é povo de Deus, Deus está cuidando de tudo. Não procure a vingança. Na verdade, a vingança pertence ao Senhor, diz o apóstolo Paulo. Então, irmãos, vamos confiar em Deus. Não vamos desejar a desgraça de ninguém, ainda que ofendidos, prejudicados e humilhados. A Escritura Sagrada diz que Cristo foi como um cordeiro mudo para o matadouro, mesmo sendo ofendido, mesmo sendo cuspido, mesmo sendo humilhado. E nós temos em nosso Cristo um exemplo de que Deus ele intervirá. Devemos então apresentar diante de Deus uma obediência passiva. Cristo ofereceu diante de Deus uma obediência passiva e ativa. Nós também. Ativamente devemos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, mas passivamente nós também devemos aprender, irmãos, a suportar a ofensa, as agressões, a violência e confiar que o Senhor, o nosso Deus, Ele aplicará a sua justiça no seu tempo devido. Em quarto e último lugar, o último crime de Edom. Edom matou e entregou os sobreviventes de Jacó. Verso 14. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar e nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Então veja, irmãos, por fim, Obadias ele nos mostra os últimos dois crimes de Edom contra Jacó, a nação irmã. Quando Judá ou Jacó foi invadida, alguns sobreviventes eles conseguiram escapar. Mas os edomitas se puseram estrategicamente nos locais de fuga e mataram os judeus que conseguiram escapar daquela terrível invasão. Os que sobreviveram, Edom entregou aos inimigos de Judá. Então veja, irmãos, o profeta ele inicia mostrando que Edom primeiro observou de longe toda a desgraça de Judá e se omitiu em oferecer socorro. Mas aqui agora no verso 14 o profeta ele termina mostrando uma participação ativa, uma participação direta de Edom no sofrimento de Jacó. Eu quero concluir esse texto com algumas aplicações para o nosso coração. Em primeiro lugar, vamos orar, irmãos, para que Deus nos dê solidariedade e compaixão, para que a gente possa aprender a sentir a dor do nosso irmão. E no momento do sofrimento, no momento da calamidade, que a gente não se esquive, que nem eu, nem você, a gente deixe de oferecer socorro. Que Deus nos ajude a sentir no nosso peito a dor que sente o nosso irmão. Que Deus então nos ajude a ter solidariedade e compaixão. Que Deus nos livre do egoísmo. Em segundo lugar, que Deus também nos livre de nos alegrar com a desgraça de quem quer que seja, irmãos. Ainda que seja um inimigo nosso, né? Uma pessoa que nos feriu, uma pessoa que nos quer o mal. Nós somos os crentes da nova aliança. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, como o Senhor Jesus nos ensinou. Desejar o mal. Ou melhor, se alegrar, ter satisfação com a desgraça do outro, irmãos. Isso não condiz com o cristianismo bíblico, não. Em terceiro lugar, que Deus ajude a confiar que Ele cuida de nós. Não procure a vingança de ninguém, confie no Senhor. E por último, irmãos, nós não somos melhores que ninguém. Nós somos pecadores ainda. Sim, somos pecadores redimidos. Mas se eu e você não cuidarmos dos nossos corações, nós podemos ainda cometer terríveis pecados. Irmãos, nós não devemos confiar em nós devemos confiar na graça de Deus que nos sustenta. Se o crente não tomar cuidado, ele pode matar. Se o crente não tomar cuidado, ele pode roubar.
Se o crente não tomar cuidado, ele pode mentir, ele pode trair. Portanto, confie o seu coração a Deus. Não se apoie em você mesmo, mas confie na graça de Deus que lhe sustenta. Vamos orar, Pai, obrigado por essa mensagem. Senhor, nós temos a natural, na verdade, nós temos a terrível tendência de olhar para esse texto e dizer, nossa, como Edom é má, como Edom é terrível, Edom merece a punição de Deus, mas nos esquecemos que nós somos pecadores. E nos esquecemos, ó Deus, que esses pecados, alguns desses pecados nós já cometemos, Senhor. Pedimos ao Senhor, nos perdoa. E nos ajude, Pai, a nos apropriar dessa advertência do profeta, para que sejamos pessoas, ó Deus, mais solidárias, mais compassivas. Confia na Tua intervenção e no dia da Tua justiça. Não nos deixe, Pai, confiar no nosso próprio coração, mas nos ajude a confiar na Tua graça que nos sustenta e nos ajuda nesse caminho de santidade ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, se essa mensagem fez sentido para a sua vida, curta aqui o canal da nossa igreja, se inscreva nesse canal, tem um sininho, clica no sininho para você sempre receber lembrete da mensagem e compartilhe com outras pessoas. Nos vemos em um próximo vídeo.